Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com a presença super especial da Marcela, que é uma pessoa com NMO, psicóloga e é uma pessoa super engajada na causa e que eu tenho a honra de poder chamar de amiga hoje. Então Marcela, bem-vinda. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse processo mesmo, essa jornada do paciente, né? Do diagnóstico até a dita aceitação, se é que a gente um dia realmente aceita tudo isso. Eu gostaria de agradecer, Ana Paula, eu estou muito feliz de estar aqui, é muito bom para a gente poder bater esse papo. E sim, amigas, isso é o melhor de tudo, porque só fazendo um parênteses antes da gente entrar no nosso tema, como é bom quando os raros se encontram. A gente, querendo ou não, consegue se enxergar uma na outra, a gente vê que as outras pessoas também percebem isso quando se juntam e que os pacientes precisam estar juntos cada dia mais. Esse é um grande ponto na jornada do paciente. E ele demora um pouquinho para acontecer, eu tenho percebido. Eu não sei se você também observa isso. Sim. Né? Porque aí vem toda aquela história, né? Dos primeiros sintomas, até o diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu ainda acho que demora um tempo quando eu falo assim, beleza, eu preciso encontrar alguém que tenha a mesma doença que eu tenho. Demora. E como isso é importante na luta, né? De toda a jornada do paciente mesmo. Faz toda a diferença. Então, sim, estamos aqui juntas. Pois é, parece que as pessoas... Eu escuto muito isso, né? Eu tenho medo de ir nos encontros e ver as pessoas piorando e ficar mal por isso e imaginar que aquilo vai acontecer comigo. Mas o que eu sempre repito, nós somos únicos. Sim, sim. E se a gente parar para pensar, qualquer pessoa, né? Uma pessoa que não tenha nada, que não tenha nenhuma patologia, nada disso, sempre vai ter alguém pior ou melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém mais gordo, mais magro, alguém mais bonito, sempre vai existir. É engraçado que essa linha de raciocínio, ela é muito comum, mas ela não tem uma lógica. E ela está presa no sofrimento. Se você parar para pensar, né? Eu tenho medo de encontrar pessoas que eu vou ver se elas estão piores ou melhores, né? Ou então, por acaso eu conheci alguém, nossa, aquela pessoa tem muitas sequelas. E aí você dá aquela afastada e assustada, né? Porque aquilo ali é o meu futuro na doença, né? Não é. É olhar, a gente esquece de olhar o outro também com humanidade. A gente às vezes está tão preso na nossa dor que a gente esquece disso. Exatamente. Eu sempre uso uma frase, meio que já virou um bordão, que dor não se mede, dor se acolhe. Com certeza. E se somos únicos, a doença também vai ser única em cada um. Não é uma receita de bolo, né? Hoje eu acordei X, então amanhã a Marcela também vai acordar X. No outro dia a fulana vai acordar X. Não, eu vou acordar X, a Marcela vai acordar Y, a fulana vai acordar um A. Cada um de um jeito completamente diferente. É por isso que a gente olha para a jornada do paciente e fala assim, por mais que a gente consiga encontrar pontos em comum, ela é muito única, ela é muito individual. Eu conto a minha história de um jeito, eu sei que você vai contar a sua de outro jeito completamente diferente. Mesmo sendo patologias parecidas. Né? E aí mesmo se a gente tivesse a mesma doença, ainda assim nós contaríamos a nossa história de uma forma diferente. Tem pontos de encontro? Tem. Mas as nossas percepções são diferentes, o nosso jeito de encarar é diferente, o nosso jeito de lidar. Né? E quando você falou assim, será que tem a possível aceitação desse diagnóstico? Eu não sei se a palavra certa seria aceitação, mas eu acho que a gente tem uma boa convivência. Uma boa convivência. Porque as pessoas costumam falar assim, mas você está romantizando. Não estou romantizando nada não, minha gente. Pelo contrário, essa história de amor aqui tá mais com um filme de terror. É verdade. Né? Mas o não aceitar também, essa revolta de eu não aceito, eu não estou doente, eu não preciso de remédio, eu acho que faz com que a jornada se torne mais pesada e mais difícil, né? Com certeza. E burra. Desculpa falar até nesse termo, mas a gente precisa falar aqui rasgado e aberto, né? É burro pensar isso, porque se você tem a chance de estar se tratando, de estar se cuidando e de sim olhar para o seu futuro com uma progressão melhor, não tenho essa doença, eu ignoro isso aqui, eu nunca tive isso, não é assim, né? Que a banda toca, eu escuto muito falar, né? Porque eu também atendo muitas outras pessoas com doenças raras, com doenças autoimunes, e eu escuto muito falar assim, Deus não queria isso pra mim, então eu não tenho isso. Né? Sim, eu acredito muito que Deus não quer que você esteja doente, não quer que eu esteja doente. Mas isso faz parte da nossa vida. E como é que a gente pode entender isso de um jeito diferente sem botar tanto na conta de Deus? Porque, tadinho, Deus já está cuidando de tanta coisa. Né? E aí eu sempre trago no consultório essa ótica de que tá ok, beleza, Deus tem isso, mas o que você está vivendo é isso aqui. O que a gente vai fazer com isso aqui daqui para frente?
Essa é a grande diferença da gente olhar para o nosso diagnóstico, né? Olhar para o diagnóstico de uma pessoa que tem uma doença rara. Sim, como é que você quer que seja daqui para frente? E aí entra na própria ação, né? O que eu preciso fazer para isso ser diferente? Porque senão entra nesse discurso. Exato. E não sai do lugar. Eu conheço algumas pessoas com MMO, com esclerose múltipla, que têm uma vida, não vou dizer normal, porque eu detesto esse termo. Você já conseguiu definir o que é ter uma vida normal? Não. Eu pergunto isso para todo mundo que eu falo, para ter uma vida normal, depende. O que é ter uma vida normal? Ninguém sabe me responder. Se você me perguntar, para mim, Ana Paula, uma vida normal para mim era levantar cedo, ir fazer trilha, tomar banho de cachoeira, fazer um rapel, que era um sonho que eu tinha, nunca fiz antes do diagnóstico, fui fazer depois, porque eu falava, não sei como é que eu vou estar amanhã. Vou fazer esse negócio. Era simplesmente acordar, não tenho, graças a Deus, uma amiga, que agora ela está em Goiânia, então a gente não faz mais essas maluquices, mas que um dia a gente acordava e falava, cara, vamos pro Pantanal? Tá, eu tenho R$100, eu tenho 150, então juntos nós temos 250, eu vou passar 4 dias no Pantanal. Vamos! Vamos! E foi uma das melhores viagens da minha vida. Tô indo pro Rio Grande do Sul, bora? Que dia? Hoje. Me dá tempo de fazer a mala? E era isso. Então, assim, isso pra mim era uma vida normal. Pra todo mundo que convivia comigo, isso era loucura. Essa pessoa não pensa no amanhã. Puxa, viagem sem dinheiro, já pensou se acontece alguma coisa? Eu não pensava se alguma coisa ia acontecer ou não. Sim. Só ia. Hoje, com o diagnóstico, isso mudou um pouquinho. Eu deixei de viajar? Não. Mas peraí, eu não posso viajar no período X porque eu vou fazer medicação. Então, depois que eu faço a medicação, eu fico tantos dias meio baqueada. Então, eu só posso ir depois do período tal. Sim. Mas eu não deixei de fazer. Mas aí a vida normal continuou, né? Continuou. Olha que coisa engraçada, você tá falando isso, a gente escuta muito dos pacientes com neuromielite óptica. A minha vida vai voltar ao normal, né, depois do diagnóstico. Aí eu pergunto assim, tá, mas o que é o voltar ao normal? Quando você fala isso, eu penso muito na pessoa falando sobre a autonomia dela. E vamos combinar, você tem uma crise, você tem um surto, você tem alguma sequela, provavelmente, ou pelo menos por um tempo, né? Você vai lidar com aquilo ali. Então você vai ter uma ressignificação e um aprendizado. Como você falou, se o seu aprendizado foi, preciso agora de planejamento. Porque eu quero continuar viajando, eu quero continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, né? Então, a gente sempre adapta, mas a gente não perde a autonomia. Eu não perdi, eu acho que você também não perdeu. E aí eu acho engraçado esse termo de vai voltar ao normal, porque parece que a pessoa em algum dado momento ela se perde dela mesma. E aí para poder voltar a este caminho, entender que sim, ela não é mais aquela pessoa, é uma nova pessoa, uma nova configuração, um novo papel, porque a gente também, em jornada do paciente, a gente sempre vai pensar, né, no papel que aquela doença te traz. Você não é aquilo, mas aquilo faz parte de você. Ponto. Isso é um fato. E aí pensar naquele novo papel para ser administrado, quando aquilo ali todo engloba, você consegue, sim, voltar ao normal, se a gente pode brincar. Também não gosto dessa expressão. Porque às vezes o normal é tão chato, né? Então, receita de bolo padrão. Sim. Às vezes quando você erra uma receita, você fala, caraca, ficou melhor do que se eu tivesse seguido a receita. Como eu consegui? Criei algo novo. E eu acho que é isso que eu gosto. Antes do diagnóstico, eu era muito corrida, né? Eu estava sempre trabalhando, era 2 empregos, era faculdade. Nunca isso tem mudado muito agora. Não, quem conhece sabe. Eu não tinha tempo para viver, porque eu achava que amanhã eu faço isso. Eu tenho que guardar dinheiro hoje para amanhã fazer isso. E aí entra também nessa questão de como eu encaro o diagnóstico e também na questão das classes mesmo, sem militâncias. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de dizer que eu nasci na Ceilândia, eu criei a vida inteira na Ceilândia, hoje eu sou moradora do Sol Nascente, com muito esforço e com muito orgulho de onde eu cheguei. Mas que o nível, que o acesso a medicamentos, que o acesso a tratamentos, a exames, é muito mais difícil quando você não tem como ter um plano de saúde bom, quando você não tem... Com certeza. Quando você depende 100% do SUS, tudo isso faz diferença também nessa jornada do paciente. Com certeza, com certeza. E aí é onde as pessoas falam, é muito fácil falar tudo isso, quando tem tudo muito fácil. Gente, eu não tenho nada fácil. Vou contar um segredo pra vocês.
consulto no SUS, meu medicamento é pelo SUS, minha vida gira em torno ali daquilo. Eu ainda fui obrigada, tive que parar o meu trabalho secular e começar uma outra vida. Então, assim, existem duas Ana Paulas. A de antes do diagnóstico e a de depois. A de depois do diagnóstico fica indignada, fica brava, fica chateada, chega em casa, toma banho gelado, respira quando e fala: se eu alimentar isso aqui, eu vou passar mal. Se eu alimentar isso aqui, minha vida vai ficar mais difícil. Então eu aprendi a racionalizar o que vale a pena alimentar e o que não vale. Preciso escolher. Mas aí, Marcela, eu queria ouvir de você. Você que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, porque eu te acho uma pessoa muito positiva, apesar de todas as desavenças que a gente enfrenta no dia a dia, né? Sim. E também é uma profissional que tem um olhar diferenciado, que é tão difícil hoje em dia. Tá meio bagunçado hoje em dia. Não puxar só sardinha pro meu lado não, mas é verdade. Como tem sido para você essa jornada do paciente? Para você, Marcela, ser humano, paciente? O meu lado de paciente mesmo. Eu tô numa fase, Ana, que eu acho que em algum momento a maioria das pessoas vai pelo menos tocar. Que eu estou na fase onde que saco. Né? E a gente pode comentar isso aqui abertamente, porque sim, eu já passei da fase onde eu recebi meu diagnóstico, onde eu ignorei ele, não por não fazer tratamento, mas eu achava que o remédio que eu tomava era o suficiente. Que eu não precisava fazer todos os tratamentos complementares que fazem toda a diferença, né? Como exercício, alimentação, né? Então não, eu tomava aquele bendito comprimidinho e falava assim, beleza, essa parte aqui da minha vida tá resolvida. Então eu falo que é negação porque é isso, a gente acha que é só um comprimido que resolve. Né? E se a gente parar pra pensar, isso é para além de doenças raras. É na vida como um todo, né? Quando você tem, sei lá, uma crise de dor no estômago, uma sinusite, você acha que é só tomar aquele antibiótico ali os 7 dias e tá tudo resolvido. Não, você precisa mudar seus comportamentos, você vai precisar sim cuidar do seu intestino depois do antibiótico. E tem um monte de outras coisas. Então eu falo que é negação porque eu fiquei um pouco nisso, sabe? Achando que era só o que eu tomava ali já estava resolvido, nunca mais ia ter nada. Então eu passei disso, entrei no processo também onde eu pude questionar o que tudo aconteceu comigo, né? A gente sempre... eu nunca perguntei por quê. Mentira, todo mundo pergunta. Todo mundo chega, por mais que seja um lapsozinho de nanosegundos, todo mundo se questiona de por que isso está acontecendo comigo. E aí eu sempre, foi uma das coisas que eu aprendi na minha terapia enquanto paciente, não enquanto psicólogo, por que não eu? O que me fazia diferente? O que me tornava melhor ou superior a quem, sei lá o que. Minha mãe brincava muito assim. Ela falava isso pro Dr. Cícero, que foi o meu primeiro neurologista. Mas ela não usa drogas, ela não faz nada de mal, por que isso está acontecendo com ela? Por que não comigo? Porque assim, só as pessoas ruins que merecem uma doença? Não, ninguém merece nada disso. Então, passei dessa fase também, nessa questão da minha jornada, né, enquanto paciente. E aí sim, até entender todos os processos de autocuidado real, né, com alimentação anti-inflamatória, que é o que eu faço hoje, exercício físico. Eu ainda não preciso de fisioterapia específica, mas já faço coisas nesse sentido. Eu entendi agora que, como é cansativo ser paciente de uma doença rara. E esse é um ponto da jornada do paciente que poucas pessoas falam. E esse é um ponto muito perigoso, na verdade, porque é o ponto onde eu observo, pelo menos as pessoas com neuromielite óptica, de abandono de tratamento. Porque se cansam, né, tem o tratamento, ok, e pensando num tratamento, por exemplo, parecido com o seu e com o meu, que a gente toma medicação a cada tantos meses, então a gente tem um espaçamento, nossa, isso é maravilhoso. E não é, porque é meio que a gente esquece daquilo ali. E muita coisa acontece em 6, 7 meses. Se a gente para pra pensar, a vida acontece. Então eu tenho percebido isso de um modo muito delicado, que as pessoas estão abandonando alguns tratamentos. Não quero isso não, tá muito chato, é muito chato. É muito desgastante. E de fato é. É um saco um dia inteiro de medicação no hospital, não é? Então eu estou neste momento, se você parar pra pensar, e com muito cuidado, olhando pra isso com atenção, claro, sabendo que eu não tenho escolha. Eu tenho que continuar seguindo, a gente anda pra frente. Então, mesmo achando chato fazer o tratamento, mesmo achando chato, né, esse processo de autocuidado, a gente segue. E aí eu tô falando isso de modo muito rasgado e aberto, Ana, porque a gente escuta muito assim. Você tem que amar o exercício físico e fazer o que você gosta. Cara, em algum dado momento aquilo muda, você deixa de gostar.
Porque nós mudamos, os seres humanos mudam. Sim. Então, uma coisa que você achava que era super legal fazer, hoje não é mais. Então, a gente vai precisar todo o trabalho de descobrir um novo gosto, né? Aí a gente começou a fazer as dietas. Você começou a fazer aquelas receitinhas que sempre davam certo. Uma hora, enjoa, enche o saco, aí você vai de novo nesse processo. Então, eu entendo e falo isso de um modo muito franco. E assim, tô falando pelo fato, né? No fato. A coisa é o que é. Então, às vezes, fica chato ser paciente de uma doença rara, né? Eu falo que eu tô na fase que eu tô meio impaciente dessa coisa toda. E aí a gente entra também em um outro ponto da jornada do paciente, apesar de não parecer, que é a questão da rede de apoio. Eu moro só, mas eu tenho pessoas que me dão um certo suporte. Sim. Né? Mas tem muita coisa que me irrita e me faz ficar chateada que eu fazia antes sozinha. E eu não consigo mais limpar a casa igual eu limpava antes. Ou eu limpo a sala ou eu limpo a cozinha. Os dois no mesmo dia não dão conta. Rola. Né? Ou eu lavo o banheiro do quarto ou eu lavo o banheiro da sala. Os dois banheiros eu também não consigo mais. E isso me causa uma inquietação, me causa um certo sofrimento. Sim. Por pensar que há alguns anos atrás eu fazia tudo isso, ainda lavava a garagem, a área de serviço, a máquina de lavar e limpava o forro. Agora eu mal lavo o chão e a louça. Sim. Então, isso me deixa impaciente. Eu falo, gente, eu sei que é um processo, que eu estou me adaptando, que hoje algumas pessoas vão e me ajudam nessa coisa de cuidar da casa e tudo. Mas, poxa, eu queria tanto. Mas eu queria que fosse eu do meu jeito, que eu pudesse guardar a louça do jeito que eu gosto, e não do jeito que a outra pessoa, não reclamando do jeito que a outra pessoa faz. Sim, sim. Mas é a minha casa, então eu quero que ela tenha a minha cara. E aí entra nesse processo de impaciência, de até quando? Por quê? Sim. Mas é o que você disse, não tem como voltar. A gente anda pra frente. Pode andar pra frente. Não dá pra entrar agora na revoltinha e eu não preciso disso, eu dou conta, eu me viro, porque a coisa vai ficar pior. Eu digo que se sentar e chorar trouxesse a cura, eu chorava a semana inteira sem parar. E tava tudo resolvido. Não, se a gente parasse pra pensar, na verdade, tudo que a gente já chorou, já tinha resolvido assim. Já tinha curado. Já. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque esses processos, gente, é natural. Eu escuto muito o paciente falar assim, eu me inspiro em você, porque você é muito bem resolvido. Eu penso, de quem ele tá falando? Sabe o que eu brinco no consultório? Poucos pacientes sabem a minha história, agora um pouco mais porque venho me expondo nas redes, né? Mas uns anos atrás eu acho que eu tinha um paciente que sabia a minha história, que eu fiz questão de contar para ajudá-lo também no processo dele. E para ele fez toda a diferença, né? E vira e mexe ele fala isso, é porque você é muito evoluído. Ela fala, meu marido não diria o mesmo. Mas é exatamente isso. E a gente fala disso, gente, tão abertamente, porque sim, a gente lida muito bem com isso. A gente entende que tem os dias ruins e que eles vão passar. Eu tatuei isso também passa. Sempre passa. Né? Mas que eu tenho o direito também de me sentir revoltada às vezes, e que isso não acontece só com vocês. Também acontece com a gente. Com certeza. E eu acho que a gente tem essa facilidade, Ana, e aí não colocando a gente aqui como o último biscoito do pacote, não é isso. Mas eu falo dessa facilidade mesmo porque a gente se permite sim. Se tá num dia ruim, eu ia falar um palavrão, mas não vou, né? Se tá naquele dia bem difícil, a gente se permite cair. E a gente vive aquela dor e aquele sofrimento porque ele é real. E aí quando você fala pra mim, a dor, né, a gente não mede, a gente acolhe, é porque a gente acolhe primeiro a nossa. Então se a gente passa por esse processo, a gente também consegue levantar. Sem passar por isso, fingindo que ele não existe, que tá tudo bem, não é tão ruim assim. Não, é ruim sim, é sofrido sim, é chato sim. A gente consegue dar uma guinada com um pouquinho mais de facilidade. E aí entende, né, nesse processo de dar essa guinada com mais facilidade, quantas vezes você já fez isso, quantas vezes eu já fiz? Um monte. Então a gente, na verdade, deixa de mecanismo e memória para o nosso organismo que a gente sabe levantar. Esse é o mais importante de tudo na jornada do paciente. O problema não é cair, o problema é não levantar. Porque se a gente levanta, a gente está ensinando o tempo todo para o nosso cérebro, tudo que fica de memória aqui dentro, que ok, esse é o caminho, então o certo é isso. Não é a dor que ficou ali, né,
sendo evidenciada. Não, sim, eu tô seguindo em frente. Por isso que eu falo, eu não tenho escolha, a escolha que eu tenho é andar pra frente. Então, mesmo achando chato ter uma doença rara, tá, o que eu vou fazer disso? Eu vou fazer piada? E aí aí a gente faz muita piada, a gente ironiza, a gente brinca. Porque pra mim eu entendo que é o melhor jeito. Quando chega na parte do humor, eu falo assim, a pessoa entendeu o que é a vida. As pessoas ficam meio horrorizadas comigo. Eu acho que eu tô fazendo um curso e tem escada pra subir e pra descer. Ontem eu levei um susto, fiquei preso no elevador de carga lá que eles botaram pra perceber. E aí, quando eu desci, todo mundo naquele desespero e todo mundo preocupado comigo, e aí eu falei assim, coisas que só acontecem com a esclerosada, é implicância, é o universo que hoje não acordou, meu favor. E todo mundo regalou o olho. Aí todo mundo fica tenso, né? Não pode fazer a piada. Mas a gente tá Como fazendo! assim? Gente, todo mundo ri com a coisa de gente. esclerosado, não tem pra onde correr. Aí todo mundo foi se acalmando, foi vendo que realmente eu estava tranquila. Assim, no primeiro momento, quando eu entrei no elevador, que antes de eu apertar o botão e começou a descer, eu travei, eu assumo. Quando chegou lá embaixo, não só um cozinho de leve, nada muito grave, mas que eu olhei pra cima, aquele buraco, que um elevador de carga, ele não tem fosso, graças a Deus, porque senão eu tinha passado direto. Mas a porta não abria e eu conseguia olhar pra cima e pensar, eu não consigo subir. Como é que você... Como é que eu vou embora daqui? Eu imaginei alguém jogando uma corda e me puxando, então assim... E aí todo mundo ficou realmente muito preocupado e eu comecei a brincar. Né? E aí as pessoas, como você brinca com algo tão sério? Eu falei, porque eu posso. É a minha vivência, a minha história. Sim. Ri comigo, por favor. E todas essas brincadeiras, só pra você ver, tem uma pessoa com deficiência, acho que o nome dele é Vinícius, eu não sei o nome do podcast dele, mas vira e mexe eu vejo uns cortes, né, na internet. E eu acho muito engraçado porque ele conta todas as histórias que aconteceram com ele de uma forma óbvia, muito engraçada, porque são histórias engraçadas e a plateia rola de rir, né? E aí você mostra isso pra alguém, ele é um comediante, isso. Aí você mostra isso pra alguém, aí a pessoa fala assim, não pode rir, a pessoa tá segurando pra não rir. E é engraçado, e por que as pessoas não riem com a gente, né? Então fica aqui de questionamento e na verdade ensinamento pra quem tá assistindo. Se a gente faz uma piada, por favor, vocês têm que rir com a gente. A gente conta a nossa piada, a gente conta a nossa vida do jeito que a gente quer. E, gente, eu sou fã dos Simpsons, o humor negro é o que... Ai, a gente cresceu com isso. A gente cresceu com isso. Sim, Marcela. Você, como você mesmo disse, você tem uma experiência em consultório, atendendo pessoas com doenças raras, não só as nossas. Sim. Né, mas outras Muitas doenças outras. raras. E eu acho que o questionamento que todos se fazem, não é nem o além do porquê eu, né? O que esperar? Sim. E se a gente fala disso, Ana, a gente tem uma sociedade extremamente ansiosa, para além de ter uma doença ou não. Mas esse é vou brincar, né? Um plus na vida de uma pessoa com uma doença rara, uma doença autoimune, né? Justamente é isso, você não sabe como é que você vai acordar no outro dia. E falar sobre isso, fazer projeções mentais do que, se caso acontecer alguma coisa, como eu vou me preparar, como eu vou agir, é o melhor que a gente tem para fazer, sabe? É uma das formas de fato, de preparar para aquilo ali. A gente não deseja, né? A gente não deseja uma crise, não é isso, nunca. A pessoa que tem uma doença rara, ela nunca quer uma crise, ela, pelo contrário. A gente parece que vai contando, esse ano não teve, ou então, tantos meses sem. Aí você fica já naquele cálculo de quando vai ser a próxima. Então, o fator da ansiedade, ele é muito sério na vida de uma pessoa com doença rara e precisa ser controlado, precisa ser administrado. Porque eu falo muito assim, beleza, a gente não tem o controle do que vai acontecer. Você não tem o controle de quando você vai ter um surto, eu também não tenho. As pessoas com doenças não têm o controle de quando elas vão ter uma crise. Mas a gente tem o poder. E aí, sem brincar de uma fala muito chilelê, né? Mas assim, o poder é justamente isso, a gente tem a escolha. Porque se você brincar comigo, Ana, você vai entrar agora no seu carro para ir embora para sua casa, o seu carro não liga. Você não tem controle sobre o seu carro. Não é nem o seu corpo, nem a sua doença, sabe? Mas o carro. Mas você tem um poder de falar assim, beleza, eu vou ligar para um amigo para me ajudar, para me dar uma carona, eu vou ligar para não sei quem, o seguro do carro, sei lá o quê. A gente tem o poder de escolha. E é isso que eu trabalho bastante em terapia com os pacientes, de tá bom, qual que é o poder que você tem? E aí, sem
crescer a pessoa num poder megalomaníaco e absurdo, onde a gente acredita que a vida vai ser maravilhosa e que vai ser tudo lindo, não, mas o poder real. Então, uma coisa que aconteceu comigo, uma vez eu tive um surto, e aí os surtos relacionados à visão, eles são sempre desastrosos no seguinte sentido, muitas vezes acordar sem enxergar. E aí eu já estava casada, meu marido já tinha saído para trabalhar, ele saía muito cedo, e a minha sorte, que eu ainda tinha um pouquinho de visão, eu consegui apertar no contato que eu achava que era dele. E liguei para ele, né, e falei assim, volta para casa que eu estou sem enxergar. E aí, tadinho, quase bateu o carro, matei no coração, eu não tinha outra opção. E aí ele falou assim, e se você não tivesse conseguido ligar? Eu falei, eu me levantaria, eu conheço a minha casa, então eu me levantaria, abriria a porta e bateria no vizinho. E se o vizinho não tivesse? Tentaria outro. A gente tem que ter opções na cabeça do que acontecer diante de uma coisa muito ruim, muito difícil, né? Eu vou gritar pro vizinho da janela de cima, eu moro num prédio. Então, por isso na minha cabeça era... E assim, isso não foi o que me angustiou, sabe? E se você não conseguisse pedir socorro? Não, isso não me angustiava de jeito nenhum. Me angustiava se talvez eu ligasse, eu batesse, talvez o outro lado não atendesse. Eu falava, beleza, eu preciso tentar de novo. Né? Então, como foi muito rápido, ele me atendeu de primeiro e ele estava em casa em 15 minutos, tudo foi resolvido. Mas aquilo ainda me gerou ansiedade por já me preparar para situações assim. E detalhe, esse foi um surto que eu tive 6 anos e meio sem surto. Então foi a lembrança assim de olha aí como a gente ainda existe, né? Meu neuromielite óptica, Então eu vejo assim, para as pessoas com doenças raras, no consultório, não é vivenciar coisas ruins, mas é trazer aqui de modo seguro, onde está eu e você falando, num dia que a gente está bem, né, num dia que está tudo tranquilo, teoricamente, né, então a gente não tem nenhuma coisa acontecendo fora, sei lá, nenhum problema muito grande. Então eu sempre trago as situações para o consultório, porque ele é seguro falar. E se não for para falar, ele vai falar aonde? Aonde? Porque enquanto amigos, eu vejo muito assim, que é um ponto importante. Os amigos falam, não, isso não vai acontecer com você, você está bem agora. Porque nos amigos eles também carregam um desespero de ver a nossa dor. Então muitas vezes falar com um amigo tem essa falha. Não, no consultório eu quero colocar todos os pontos ruins, negativos, mas que a gente tenta dar uma distanciada da emoção para trazer o mais racional possível para saber, beleza, como é que a gente vai executar este plano. Então o fator de ansiedade, ele é muito sério sim, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, para além de quem tem doença ou não, e quem tem doença, aí sim, não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa, precisa. Pois é, essa bendita aí que vive brigando com você. Com ela. E ô bichinha chata é a dona ansiedade. Chata. Quando eu recebi o diagnóstico, numa fase bem complicada da minha vida, porque, né, perdi minha mãe, descobri a esclerose, a vida estava bem de cabeça para baixo. O primeiro questionamento é, com quem ela vai morar agora? Eu tenho uma só. E aí eu tenho uma doença grave, então eu não posso mais morar só. Olha só. E aí entrou a questão do... Eu sempre escuto muito isso. A minha família não me entende. A minha família não me entende. E aí eu às vezes chego a questionar, não as outras pessoas, mas a me questionar. Eu estou me fazendo entender? Eu estou deixando claro para a Marcela que, Marcela, a gente pode conversar até aqui. A partir daqui é uma zona de perigo e eu não quero que ninguém mexa. Ou, Marcela, eu quero que a gente comece além disso aqui. Eu quero te mostrar, eu quero tirar esse manto, essa capa da Mulher Maravilha e te mostrar as feridas. Eu estou deixando isso muito claro para a Marcela ou não? Então com a minha família eu tive que fazer isso. Eu cheguei a falar, quando eu não estiver bem, eu vou falar que eu não estou bem. Eu vou sinalizar. Quando eu não der conta de morar sozinha, eu vou falar que eu não dou conta de morar sozinha. Mas nesse momento, eu vou continuar a minha vida do jeito que eu quiser. Essa parte da família, né, ela é tão delicada. Porque a família, quando vê a pessoa com doença rara, no pior, né? Vamos imaginar na crise ali, você acabou de descobrir, você acabou de pegar o diagnóstico. Ela vem na intenção de eu vou tirar isso de você. E aí eu escuto muito isso relacionado às mães, a figura materna, né? Se pudesse ser com a mãe, né? Ou se pudesse ser comigo, né? Se você não passaria por isso. E aí eu entendo esse primeiro desespero de tentar, né, tirar a gente da dor, do sofrimento.
E aí eu sempre, você falando, tá, mas e o outro lado, o lado da pessoa, ela tá comunicando ou não? E eu ainda acrescento um terceiro lado. Então eu sempre vou pensar um terço, um terço, um terço. Então tem um terço da família, um terço do paciente e eu falo um terço da relação que foi construída ali, sabe? Porque quando você fala assim, será que eu tô comunicando e sendo clara? Eu me questiono também nisso. Será que na relação foi trabalhado aquilo ali para ser... ok, então vocês podem vir agora, eu deixo vocês entrarem, agora eu não deixo vocês entrarem nesse ponto. Então isso fala muito da relação da família. A gente observa isso mais gritante nas pessoas com limitações físicas, porque aí precisa da ajuda, muitas vezes consegue ter um pouquinho de autonomia, mas a família fala assim, não, eu deixo eu ajudar para diminuir esse sofrimento. Mas não é um sofrimento às vezes para aquela pessoa. Ela está conquistando a autonomia dela, ela está sabendo se virar uma cadeira, ela está sabendo pentear um cabelo às vezes, que seja, isso pode parecer muito simples, mas tem gente que passa por esse tipo de sofrimento, de não conseguir pentear e amarrar o próprio cabelo. Eu tenho uma paciente com isso, ela tem umas outras, ela tem outras doenças raras. E aí, o dia que ela consegue, nossa, como é que você vai privar a pessoa daquilo ali? Ah, mas é muito difícil sofrer, deixa eu pentear e amarrar o cabelo dela todos os dias. Não, deixa ela tentar. Porque se ela não der conta, igual você falou assim, bem, eu preciso da ajuda de vocês. Agora vocês podem chegar, entra aqui já não é mais essa zona assim. Então eu falo muito dessa relação que precisa ser adaptada constantemente. Porque você aprende coisas novas todos os dias, eu também. Todos os dias. E aí se aquilo ali não tem adaptação, a família sempre vai acabar de um jeito passando. E também tem o outro lado, vamos falar aqui, bem rasgado, o lado do paciente que também vai esperar alguém fazer. E esse é um ponto que não é muito falado, mas existe. Se eu sempre recebo, eu estou acostumada a receber. E a gente, nessa troca de contrapapel, de se eu recebo, eu também tenho que dar, e não, eu sou sempre só recebendo, a hora que eu tenho que dar é muito difícil. Uma coisa que eu falei num dos últimos encontros presenciais que tiveram aqui, eu estava falando com os familiares, nós somos cuidados o tempo todo, nossos pacientes. Agora, quando a gente assume a função de cuidador, a gente faz de um jeito muito mal, porque a gente não sabe, a gente não é estimulado no outro papel. Então, por isso que eu falo que essa relação familiar, ou com o cuidador, ela precisa dessa troca constante, da adaptação constante, para essa construção dos papéis acontecerem da forma mais natural possível. Meu marido brinca, você está se tornando uma melhor cuidadora. Porque ele ficava doente, eu ficava brava, eu não sabia, aquilo ali me incomodava, porque eu não sabia cuidar, mesmo sendo uma psicóloga. Que aí o meu cuidado era diferente, o cuidado mental ele exige de uma outra forma, mas, por exemplo, cuidar do meu marido doente com uma gripe, alguma coisa, sei lá que seja, que a morte, brincando aqui com isso, era muito sofrido, muito difícil. Ele falava, você não tem paciência comigo? Eu falava, eu não tinha mesmo não. Essa era a verdade, eu não tinha. E ele lá do outro lado, porque foi uma vida inteira cuidando de mim e eu recebendo aquilo. E hoje que eu preciso de vez em quando fazer o contrapapel, aí eu me esforço. Eu entro em modo de atenção plena e falo, beleza, agora eu sou a cuidadora, eu não sou mais cuidada. E aí é diferente. Aí ele fala que eu estou melhorando, eu fico muito feliz com isso. Mas é isso, é se superar e tentar mostrar para o outro a importância que ele tem também, Sim. Porque às vezes a gente está tão preso na nossa dor. E eu digo isso por experiência também. Meu primeiro diagnóstico foi NMO. 1 ano, quase 2 anos de tratamento para NMO. E a minha mãe sempre perguntava, e o médico já fez o seu diagnóstico? Não, ainda está investigando. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não, não precisa. Sim. Porque eu tinha tanto medo que ela sofresse com o meu diagnóstico, que eu achava que não contar era o melhor. Quando minha mãe adoeceu e acabou falecendo, antes de falecer ela falava para as minhas tias, eu não entendo porque ela não me conta, eu sei que o que ela tem é grave, mas por que ela não me conta? Então, assim, se a gente fosse falar de arrependimento, esse seria um arrependimento na minha vida. Não ter contado, não ter me fazer entender. Sim. E permitir ela, que se ela tivesse que sofrer junto comigo com aquilo ali, era um direito dela. Ou não, talvez ela até encarasse tudo aquilo que eu estava encarando sozinha, melhor do que eu estava encarando.
do que eu imaginava que seria na cabeça dela. Sim. Mas a Ana Paula daquela época também não tinha esse Não. entendimento, né? Então, é olhar para trás também e entender que sim, o que a gente fez, o que a gente passou, tinha todo um motivo. Tinha todo um motivo. Então, quando assim, seria um arrependimento, eu entendo que também não tem arrependimento nisso, né, Ana? Você fez da melhor forma que você conseguiu, é isso. Dentro da minha limitação, dentro Sim. da dor que eu estava sentindo, eu estava tentando cuidar dela. Sim. Talvez de uma forma torta. Mas você tentou, com certeza. De uma forma amorosa, né? De uma forma amorosa, porque não é uma escolha fácil quando a gente escolhe não contar alguma coisa pra alguém. Nunca é. Sim. Ainda mais pessoas tão próximas como pai e mãe, né? Vamos pensar assim, irmãos talvez. A gente sofre também por não partilhar aquilo. Mas aí eu entendo dessa forma, de um cuidado amoroso, vou brincar usando a tua expressão, meio torto, e que foi o que você conseguiu fazer. Né? Eu entendo nesse caminho todo da jornada do paciente que não adianta a gente bater na gente mesmo. Né? Não é passar a mão na cabeça o tempo todo, porque a gente precisa caminhar e só a gente que vai fazer a gente mesmo levantar e seguir em frente. Mas se a gente não fizer carinho na gente, se a gente não se acolher de verdade, olhar para as nossas dores e falar assim, beleza, o que eu sei que eu tô passando realmente me traz sofrimento, me traz dor, a gente vai para onde? Né? Já leva paulada de tudo quanto é lado. Né? Então sim, a gente precisa olhar pra gente de uma forma amorosa também. Exatamente. E assim, hoje, vamos dizer que chegou alguém para você hoje, recém-diagnosticado, Marcela, acabei de receber o diagnóstico de NMO, o que você tem para me dizer? Olha, eu vou usar a expressão que eu sempre brinco no consultório, mas eu brinco com a maior seriedade do mundo. Eu adoro, e adoro mesmo, a expressão mais utilizada nos Alcoólicos Anônimos, né? Que é um dia de cada vez. Eu adoro isso. Porque a gente precisa entender que dias bons estão aí, dias ruins também, dias ok, dias sem graças. Um dia é um dia. E a gente não é que a gente vai viver só por aquele dia, mas que a gente acolhe tudo que aquele dia traz. E uma das coisas que eu aprendi dentro da neuromielite óptica é que sim, o surto passa, a pulsoterapia vai passar, a plasmaférese vai passar, né, aquela crise vai passar. E aí agora vieram as sequelas. Sim, a gente vai aprender a lidar com elas. Né? Então, o tudo passa, ele é real. Ele não é numa forma besta pra gente colocar assim, banal, sabe? Mas é pra gente colocar ele quanto mais real e perto da gente, vai ser mais simples de tentar seguir naquele caminho, né, do diagnóstico, da doença em si. Eu falaria isso, um dia de cada vez e tudo passa. E vamos juntos, que é uma coisa que eu sempre falo no consultório para os meus pacientes, você não está sozinho, você não precisa mais estar sozinho. E não me coloco como a única pessoa na vida, né? Pelo contrário, a gente vai trabalhando os fatores de proteção na terapia, né? De ter mais pessoas próximas, de procurar rede de apoio com outras pessoas, outros pacientes, de entender que isso é maior do que a gente. A verdade é que a neuromielite óptica é muito maior do que a Marcela, se a gente pensar enquanto doença. E aí quando eu olho o todo, eu falo, sim, tem pessoas melhores, piores, sim, mas isso é o todo. Né? Eu faço um pedacinho desse todo, ok, faço um pedacinho desse todo. Mas quando eu olho dessa forma, eu não acho que isso toma conta da minha vida. Eu falo, beleza, isso aqui é um pontinho. Um pontinho. Eu brinco que a esclerose ela é uma inquilina, que eu já dei a carta de despejo, mas ela insiste que não vai largar. Vai não. Não vai. Então, eu tenho que sentar com ela de vez em quando e falar, olha aqui, vamos tomar um café nós duas e entrar num acordo, porque este condomínio precisa de uma trégua nessa briga. Pronto. Não dá mais pra ficar nessa queda de braço. O que você cede, o que eu vou ceder. Exatamente. E é isso, tem dias ruins, tem dias bons, mas isso passa. E pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a Marcela, é sempre gratificante demais essas nossas conversas. Se deixar, a gente vai aqui até 2027, Vamos 30, lá, 40. Eu agradeço, Ana, de coração, porque esse espaço é muito importante. É muito importante que outras pessoas escutem que, sim, a gente sofre também, a gente tem os nossos dias ruins, mas que a gente levanta e segue, porque tem que seguir. Não tem outra explicação. Se parar de... Mas é pior, hein?
que acreditem em mim, se vai, pior. Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez por assistirem mais um episódio. Curtam, comentem, compartilhem e mandem pra gente quais os temas que vocês querem. A gente quer ouvir vocês, esse aqui é um espaço de vocês. Se não for para atender aquela sua expectativa, então não faz muito sentido. Você não está sozinho e nós somos exemplo disso. Pode contar com a gente, tanto na esclerose múltipla, na neuromielite óptica. A gente está junto. Muito obrigado e até o próximo episódio.